Meu nome é Eberhard Porto Carreiro Gross, sou médico de família e comunidade, preceptor do programa de residência da Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro. Carolina de Souza Toffoli, sou médica de família e comunidade, preceptora do programa de medicina de família e comunidade do Rio de Janeiro. Daniel Sorans, eu sou médico de família e comunidade, professor pesquisador da Fiocruz. Eu sou Renato, sou médico de família e comunidade e fiz residência no programa de residência de medicina de família da prefeitura. Sou Roberta, sou médica, residente de medicina de família. Meu nome é Alessandra Fernandes Araújo, eu sou de Petrópolis, Rio de Janeiro, e eu sou residente médica de medicina de família e comunidade. Eu me chamo Adelson Guaraciante, eu sou médico de família. Bom, meu nome é Bruno Alves Brandão e hoje eu trabalho como médico de família e preceptor do programa de residência de medicina de família da prefeitura. Bom, meu nome é Amanda, eu sou residente do primeiro ano. Sou André Lopes, sou médico de família e comunidade, atualmente ocupo a posição de supervisor do programa de residência em medicina de família e comunidade da Secretaria Municipal do Rio. Meu nome é José Carlos Prado Júnior, eu sou médico de família. A atenção primária ela tem que ser qualificada para resolver a maioria dos problemas da população, onde o médico e a equipe de saúde da família conhecem a sua lista de pacientes e onde os seus pacientes sabem quem são os profissionais responsáveis pelo seu cuidado. Todos os artigos científicos, toda a literatura mostra que esse é a melhor maneira de organizar um sistema de saúde com melhor desempenho clínico, com mais eficiência e com melhores resultados em ganho de vida para a população. Eu explicaria a atenção primária à saúde como um nível de atenção em que as pessoas acessam primeiro. Então, quando elas pensam em alguma situação de saúde, algum problema, alguma questão, seja um caso mais agudo, um caso mais crônico, mais eletivo, seria o lugar onde eles procurariam. Então, é um conjunto de profissionais e de unidades de saúde que são focadas numa atenção ambulatorial para atender as pessoas e resolver o problema delas na maior parte de todas as situações que a pessoa tiver precisar acessar um serviço de saúde. Então seria como se fosse a porta de entrada mesmo para o serviço. Sistemas de saúde organizados, eles têm uma atenção primária muito forte, muito bem estruturada, e a partir dali a atenção primária ela direciona, acessa, encaminha o paciente para outros níveis de atenção, como para fazer exames diagnósticos, para uma internação quando precisar, ou até uma emergência, algum caso que a atenção primária não consiga resolver. Tá, mas uma atenção primária boa, ela é acessível para as pessoas, então no momento que elas precisarem, eu tenho que estar acessível. Ela cuida das pessoas ao longo do tempo, e isso é muito importante, criando um vínculo entre a população cuidada e os profissionais de saúde, e está integrada com outros níveis de atenção e faz essa coordenação, essa orientação do percurso assistencial. Então é muito comum as pessoas associarem a atenção primária à saúde como um espaço de prevenção, né? Na realidade é um espaço de prevenção sim, mas também de cura e também de reabilitação. A partir do momento, de novo, em que nós somos a porta de entrada, a pessoa pode vir saudável, com desejo de fazer um Papa Nicolau, por exemplo, uma atitude preventiva. Pode vir já com uma doença instalada, desejando cura, e a gente vai ter que ser capacitado para responder a isso na atenção primária de saúde. E pode vir com uma doença já instalada, com alguns componentes irreversíveis, com sequelas instaladas, que vão exigir uma visão de reabilitação. Então também a gente pode pensar em integralidade nesse espectro de promoção, prevenção, cura, reabilitação,
e todos os outros fatores que estão envolvidos no trajeto de uma experiência de doença. Acho que a gente já tem evidências científicas muito consistentes, mundo afora, não só mundo afora, mas o próprio Brasil já tem muita produção científica consistente, forte, mostrando que os sistemas de saúde universais, que se pretendem universais, que têm como base de organização uma atenção primária forte, são sistemas que classicamente têm os melhores resultados em saúde do ponto de vista de desfechos clínicos. São sistemas nos quais os cidadãos têm as maiores taxas de satisfação, né? Enquanto que os cidadãos se vinculam às suas equipes, se vinculam aos seus DPs, aos seus médicos generalistas, aos seus médicos de família e comunidade, que cuidam das suas famílias, né, ao longo do tempo, entendendo seus contextos, suas dinâmicas familiares, comunitárias, etc. Então a satisfação do usuário acho que passa muito por aí, por essa vinculação profunda que existe. Capacidade de resposta rápida, um cara que está disponível em tempo oportuno, consegue acesso à sua equipe quando precisa. São os sistemas mais custo-efetivos também, né? E eu acho que são os sistemas também mais equânimes, né? Assim, mais equitativos, capazes de, dentro de uma lista de pacientes que está sob sua responsabilidade sanitária, perceber quem precisa de mais atenção, quem precisa de mais vigilância em saúde, quem precisa de mais acompanhamento de perto, estratégias outras de acesso, de busca ativa, em detrimento de outras que precisam menos, né? Que vão encontrar com você uma vez por ano, 2 vezes por ano. Então ter essa capacidade de fazer a gestão da clínica e a gestão do cuidado dessa lista, eu acho que é um outro eixo bastante importante de sistemas organizados a partir da atenção primária. E a gente sabe que os profissionais padrão ouro para atuarem nesse sistema são os médicos de família e os enfermeiros de família e comunidade, né? O que é um médico de família e comunidade? Se a gente tem uma visão clara do que é um sistema de saúde, fica mais fácil da gente entender o que é um médico de família e comunidade. Não é necessário, mas ajuda. Então, se eu tenho um sistema de saúde que se estrutura com atenção primária, e se a gente tem clareza sobre o que isso significa, decorre de imediato que o médico de família e comunidade é o médico especializado em trabalhar na atenção primária à saúde, nesse primeiro nível de atenção. E ponto. Ele terá que ter desenvolvido as habilidades, terá que ser certificado de que ele tem as habilidades necessárias para dar resposta às demandas mais frequentes da sua população. Terá que ter capacidade, por exemplo, de organização do próprio tempo e da própria agenda para garantir acesso às pessoas, normalmente dentro de um contexto de trabalho em equipe, né, que exige outras habilidades que também têm que ser desenvolvidas. Intenção de permanecer num lugar ao longo do tempo para poder desenvolver longitudinalidade. Tem um médico de família espanhol que diz que, idealmente, o médico de família deveria morrer depois dos seus pacientes. Tem que ter intenção de ficar indefinidamente, por mais que a vida dê voltas e você possa fazer outra coisa. Mas tem um direcionamento, de novo, uma intencionalidade que compõe aí o papel do médico de família. Tem que ter capacitação técnica para ter uma visão integral de saúde e poder dar boa resposta. E tem que ter capacitação para fazer coordenação do cuidado, né, para poder atender as pessoas dentro dos seus contextos individuais, familiares, comunitários, sociais, no ponto de vista mais macro, e tudo isso. Explicar que é um médico de família e comunidade é um desafio, né? Acho que eu demorei um tempo aí para chegar a uma conclusão do que era. Tem aquele jargão que as pessoas falam que é um médico que é especialista em pessoas e tudo. Eu acho que vai um pouco além. Eu acho que é um médico que se especializou em entender o contexto das pessoas. Eu acho que tem que ser um bom clínico, um bom ouvinte, um bom comunicador. Uma abordagem interessante é pensar que o médico de família e comunidade é um médico que fez uma pós-graduação específica, idealmente uma residência, que é o padrão ouro, a melhor maneira da gente fazer uma especialidade médica, e que, passando por essa especialidade, ficou habilitado
a desenvolver algumas atividades de saúde. O médico de família, então, ele carrega essa imagem do médico de antigamente, que é uma boa aproximação, mas com um estudo específico, não como uma pessoa que não desenvolveu uma especialidade, mas pelo contrário, que foi buscar uma especialidade extraordinariamente ampla, que é capaz de enxergar as inter-relações entre milhares, milhões de fatores na vida de uma pessoa, de uma família, de uma comunidade, de uma sociedade. A medicina de família e comunidade ela ainda é uma especialidade relativamente nova no Brasil, comparativamente com as outras, mas ela é bem conhecida no mundo todo. Então, desde 1920, os ingleses já têm uma medicina de família estabelecida e bem conceituada. Na maioria dos países do mundo, a especialidade com maior número de médicos é a medicina de família e comunidade. Então, Canadá, Estados Unidos, Cuba, Reino Unido, Espanha, Portugal, já é bem estabelecida essa especialidade médica como a principal especialidade médica para a organização dos sistemas de saúde. No Brasil, isso ainda é uma conquista. Então, a gente teve duas principais instituições, que foi o Hospital Conceição e a Universidade do Estado do Rio de Janeiro, que montaram as primeiras residências de medicina de família e comunidade. E gradativamente esse número de especialistas e a especialidade vem se expandindo no Brasil. Entretanto, não é um processo nada simples, porque as pessoas não estão acostumadas a conhecer um médico de família, a ter essa especialidade. Eu acho que no Brasil ainda não existe a cultura do médico de família e comunidade com tanta clareza e tanta força. E o Rio de Janeiro, de alguma forma, ele tem uma herança cultural da época, inclusive, que ele era a capital do país, num momento em que o hospital era o templo do cuidado. O cuidado em saúde era feito em ambiente hospitalar, sempre foi, né? A gente me lembra de... E aí você junta isso, uma cultura hospitalocentrada da população, né? Não só da população, os próprios profissionais de saúde de maneira geral têm uma cultura hospitalocentrada. Você tem uma cultura médico-centrada, né? Normalmente as pessoas não, quem dá a palavra final é o médico, né? Tem uma cultura especialista centrada, médico especialista focal centrado, ou seja, se eu tenho dor no peito, eu vou no cardiologista, se eu tenho no estômago, eu vou no gastro, se eu tenho dor no joelho, eu vou no ortopedista. E existe um imaginário em torno dessa população de que a saúde suplementar é a galinha dos ovos de ouro, o quanto que o cara não almeja ter lá o seu livrinho do plano, onde ele pode escolher em que especialista ele vai, qual porta de entrada ele vai, a escolha dele, a decisão é dele, porque ele paga o plano, ou seja, a gente sabe que tudo isso está furado, mais do que furado, e é por isso que a conta não fecha, e a própria saúde suplementar descobriu a atenção primária, a figura do médico de família como coordenador do cuidado e a figura da atenção primária como organizadora e racionalizadora da oferta de serviços como pontos estratégicos. Então, é diferente, por exemplo, da gente olhar lá o NHS, o NHS inglês e entender que a população do Reino Unido tem um GP, um General Practitioner, para cuidar dela, das suas famílias, de forma coordenada, longitudinal, abrangendo serviços e integrando elas nas suas dinâmicas de vida comunitárias e familiares desde pós-guerra, lá final da década de 40. Então a gente somos todos bons clínicos competentes, a gente não é uma coisa em detrimento da outra, então a gente tem que saber sim, muita ciência, muita fisiopatologia, saber de raciocínio clínico, saber de epidemiologia clínica, saber manejar muito bem o que é prevalente, né? O que é lá 90% das situações que são comuns no dia a dia, independente de gênero, de credo, de etnia, raça, ciclo de vida. Por isso que eu acho que nós somos médicos de pessoas, que a gente acompanha, você faz o pré-natal, a criança nasce, você acompanhou sua gestante, acompanhou o crescimento dessa criança e desse binômio
mãe e filho, e aí já tem um irmãozinho, o outro, e aí a dinâmica familiar, e aí daqui a pouco vira adolescente, e aí se é uma menina, a orientação pré-concepcional, né? E aí mais à frente o pai também, que é hipertenso, o avô que é diabético, a mãe que tem um transtorno mental comum, que é deprimida, que é ansiosa. Então, isso tudo com um pano de fundo que é um pano de fundo contextual. São as pessoas nos seus ritmos de vida, no seu dia a dia normal, né? Quais são as situações familiares de conflitos que acontecem, quais são as fortalezas que essa dinâmica familiar traz. É uma especialidade que, além de cientificamente ser muito bem formado, com bases muito sólidas, tem um componente humano, de abarcar as dimensões do humano na compreensão do processo de saúde e doença, que é muito forte, muito marcada, né? A gente sabe o quanto que a pessoa não é um processo fisiopatológico, um processo nanomolecular, de ângulo de molécula que vai mudar a conformação de canal iônico. E é legal, quanto mais você sabe disso, maior é o teu insight. Mas você não consegue explicar os fenômenos da vida, de saúde e adoecimento apenas com físico-química, com bioquímica, né? Tem que entender que a vida humana ela é muito mais complexa e sofre muitas outras influências, né? Em 2008, o Rio de Janeiro era a capital do país que tinha a menor cobertura de saúde da família. Tinha 3,3%. Essa cobertura colocava o Rio na pior posição do ranking de cobertura entre as capitais. Também era a cidade onde mais se gastava per capita em saúde. O gasto público em saúde era pequeno, mas o gasto privado muito alto. Mesmo gastando muito, a cidade tinha indicadores de saúde muito ruins. Então, o Rio era a cidade que mais gastava, com menor cobertura de saúde da família, e tinha indicadores ruins pelo que se gastava. O que era óbvio é que era necessária uma reforma, uma reorganização dos serviços de saúde na cidade do Rio de Janeiro, aumentando o componente público, que é um componente muito importante na melhoria dos indicadores da população. Na maioria dos sistemas de saúde, a provisão e os serviços de saúde são públicos, e isso precisava mudar no Rio de Janeiro e ampliar o acesso à população a serviços básicos. Em 2009 também, a cidade tinha uma oportunidade de transformação, porque ela receberia, em 2016, os Jogos Olímpicos, as Olimpíadas. E todos os setores da sociedade estavam em transformação. A saúde não poderia ser diferente. Então, influenciada pelos ingleses, que foram sede das Olimpíadas anteriores, de 2012, e também por outros sistemas de saúde mais avançados, se utilizou o Primary Care in the Diversity, que é um livro da Ana Rico e do Salterman, que fala um pouco do que deu certo e quais as vantagens de ter um sistema de saúde baseado em atenção primária na Europa. Então, utilizando essas informações e as evidências científicas disponíveis na época, também utilizando muito do marco da reforma dos cuidados primários em Portugal, se começou a reforma em 2009 da cidade do Rio de Janeiro, com o objetivo de sair de 3% de cobertura de saúde da família para 70% de cobertura de saúde da família, beneficiando mais de 4,5 milhões de cariocas. Então, esses foram os principais referências teóricas, o Salterman e a reforma de cuidados primários de Portugal, mas também várias outras evidências científicas contribuíram nesse processo. Agora, foi necessário todo um planejamento técnico para que isso pudesse se efetivar com qualidade e de maneira organizada como foi. Então, em 2009, no governo de transição, a gente teve o apoio da McKinsey, que foi uma consultoria inglesa, que
verificou os números produzidos pelos profissionais da Fiocruz, por mim e por outros profissionais, para que a gente tivesse um planejamento mais sólido e com uma rechecagem. Isso foi super importante. E ao longo de toda a gestão, houve um acompanhamento da Casa Civil, da Prefeitura do Rio de Janeiro, para que as metas fossem sendo batidas dentro do orçamento e dentro da capacidade de execução da Prefeitura, garantindo uma sustentabilidade desse programa ao longo do tempo. Então a gente tinha critérios claros de competência técnica para a ocupação dos principais cargos, inclusive teve uma portaria que definia critérios objetivos para ocupar cargos na secretaria. Então, para ser gerente de unidade básica, para ser diretor de um centro municipal de saúde, é necessário ter experiência, é necessário ter formação e um conjunto de atributos bem objetivos para que você possa assumir determinadas funções. O alto escalão, todos os secretários e subsecretários tinham mestrado e doutorado, a maioria com doutorado em saúde pública, e uma capacidade de gestão e experiência na gestão para realizar essa implementação. Então foram uma série de profissionais da Fundação Oswaldo Cruz, de outras instituições, para ajudar a formação dessa equipe. Também recebemos especialistas de outros estados. Então, por exemplo, o Zé Carlos Prado Júnior, que foi nosso subsecretário-geral, foi superintendente de atenção primária. Ele era servidor da Prefeitura de Florianópolis e foi cedido pela experiência que ele tinha em atenção primária para ajudar nesse processo. Alguns servidores eram servidores da própria Secretaria Municipal, como o caso da Betina Durovni, que foi nossa subsecretária de atenção primária, também foi subsecretária-geral, sempre mesclando entre um grupo mais jovem, mais com uma formação sólida, e um grupo mais sênior e também com formação sólida e experiência, para que a gente pudesse implementar um ritmo de gestão e entregar resultados consistentes para a população. E a gente apresentou uma planilha de um crescimento de 500 milhões de reais no primeiro período, depois 1 bilhão de reais no segundo período, de crescimento no número de equipes e no crescimento do número de unidades. Esse planejamento orçamentário foi super importante, porque ajudou a balizar todo o plano estratégico da Prefeitura do Rio de Janeiro. Se vocês forem ver, existe um planejamento estratégico da Prefeitura do Rio de Janeiro de 2012 até 2016 público, bem estruturado e com recursos orçamentários. Também isso permitiu que a Câmara de Vereadores pudesse aprovar esse orçamento e que a gente pudesse também ter clareza do quanto o aumento dessas equipes de saúde da família trariam em aumento de recursos federais para a cidade do Rio de Janeiro. Então, à medida que se crescia o investimento municipal, também se crescia o investimento federal na cidade do Rio de Janeiro para custear esse sistema. Foi necessário demonstrar por diversas vezes o quanto era o custo por equipe de saúde da família, para que a gente pudesse ter uma projeção a longo prazo. Também foi necessário demonstrar custos na formação profissional, para formar profissionais residentes, mestres, especialistas em atenção primária, para ocupar as posições ou posições de gestão ou posições nas próprias equipes de saúde da família responsáveis por pacientes. E a partir desse planejamento foi possível disputar orçamento com outras áreas dentro da própria Secretaria de Saúde e dentro do próprio governo. O que a gente sempre utilizava eram os parâmetros internacionais. Países desenvolvidos e sistemas de saúde desenvolvidos gastam mais do que 50%, 60% do seu orçamento com atenção primária, o que era bem diferente na cidade do Rio de Janeiro. Em 2009, se gastava 80% de todo o orçamento público da Secretaria de Saúde com atenção hospitalar. Óbvio, não tinha atenção primária e deslocava a curva orçamentária para isso. Então, foi necessário demonstrar que para
se ter um sistema mais equânime, mais eficiente, também era necessário deslocar a curva de orçamento para a atenção primária. Também foi necessário mostrar que, para ter um sistema de saúde melhor, era necessário deslocar de outras áreas do governo o orçamento para a Secretaria de Saúde. Hoje a gente vê uma redução dessa prioridade política e uma queda muito expressiva do percentual de orçamento investido em saúde. Então, em 2018, houve uma redução para 18% do orçamento com saúde. A clínica de família nada mais é do que o espaço físico que vai abrigar as equipes de saúde da família. Elas foram uma inspiração com os centros de cuidados familiares de Portugal, da Espanha, alguns centros de cuidados familiares da Inglaterra e do Canadá. Então, elas trazem na estrutura física muito de conhecimento acumulado por outros sistemas de saúde, mas também de conhecimento acumulado no nosso próprio sistema de saúde. Então, foram as primeiras unidades no país a ter uma sala para o agente comunitário poder fazer suas reuniões, digitação, guardar seu material. Foi uma das primeiras unidades de saúde a terem espaços com ar-condicionado para os pacientes e para toda a equipe. Também se preocupou muito com as questões de promoção da saúde, como a Academia Carioca e os Centros de Cultura e Ideias, os auditórios. Também se preocupou em garantir pelo menos uma sala para aquele profissional, para aquela equipe de saúde da família pudesse fazer um atendimento de qualidade. Então, eram estruturas físicas pensadas numa ambiência de qualidade para que os profissionais pudessem, de maneira confortável, executar as suas atividades. Todas elas foram desenhadas para abrigar as equipes de saúde da família, o que não era uma realidade. Se você lembrar, em 2008, a maioria das unidades de saúde da família eram alugadas em espaços improvisados, não havia uma construção de uma unidade de saúde da família. Era aluguel, espaços improvisados, nos aglomerados subnormais, muitas delas em áreas muito violentas e que impediam o funcionamento da unidade. E gradativamente elas foram sendo substituídas por unidades construídas com esse objetivo, com uma ambiência adequada, que foram referências para o país todo hoje. A gente tem clínicas da família em Porto Alegre, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, em várias capitais do país, com inspiração mesmo na clínica de família desenvolvida aqui, que foi inspirada nas unidades de saúde da família dos sistemas mais desenvolvidos. Bom, uma das coisas que sempre se falavam é que em 2009 a gente tinha poucas equipes de saúde da família e a grande maioria delas eram incompletas. E toda hora se questionavam, mas a gente vai sair de menos de 100 equipes para 1.250, 1.300 equipes, se a gente já não consegue ter médicos nas equipes que a gente tem. Então, quais foram as estratégias para que a gente pudesse ter equipes completas e atrair bons profissionais? Primeiro, investir na estrutura. Então, investindo na estrutura física, nas clínicas, na reforma das unidades. Depois, investindo nos processos de trabalho, organizando uma carteira de serviços, processo de trabalho adequado, um número de pessoas cadastradas por equipe adequadas, prontuário eletrônico e, por fim, era necessário a estruturação na formação de recursos humanos. Os médicos, na maioria das vezes, preferem ficar em unidades onde eles se sentem crescendo profissionalmente. Então, é necessário que tenha aluno, que tenha uma vinculação acadêmica, que o seu trabalho seja reconhecido e você se sinta crescendo profissionalmente, clinicamente. Então, foi montado o maior programa de residência brasileiro em medicina de família e comunidade. Em 2012, a gente teve a nossa primeira turma. Também se investiu no programa da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, que já existia, mas ampliando muito o número de vagas para 40 vagas. Se investiu no programa da Universidade Federal do Rio de Janeiro, mas
30 vagas e na Fiocruz mais 6 vagas, colocando o Rio de Janeiro como o maior polo formador de médicos de família do Brasil. 1/3 dos médicos de família são formados, do Brasil todo, são formados na cidade do Rio de Janeiro. No início, então, desde que a gente iniciou a gestão, né, a gente já tinha esse foco, esse objetivo, né, esse planejamento de formar residentes em medicina de família por uma necessidade do município, não por uma questão, enfim, de corporativa ou outra questão, porque o médico de família é o médico da atenção primária e o município tinha um planejamento de chegar ao final de 2016 com 1.400 equipes, mais ou menos, de saúde da família. Se eu tenho 1.400 equipes de saúde da família e eu quero manter 95% ou mais de equipes com médicos, eu tenho que formar esses médicos, até para garantir uma qualidade assistencial. E então o programa de residência ele foi pensado para fazendo parte de um planejamento de expansão e fortalecimento da estratégia de saúde da família, né, da atenção primária no município de Rio de Janeiro. Os programas de residência, especialmente esse do Rio de Janeiro, que a gente implantou desde 2011, é um programa focado na prática. Então ele é inserido no contexto das equipes de saúde da família. Então o residente que sai deste programa, ele é capaz de atuar em vários cenários, seja no cenário assistencial, ele é capaz de uma volumetria de atendimento de pacientes maior do que se você protege esse programa, né? Se protege esse residente, e você tem, além disso, esse residente ele pode atuar na universidade, ele pode atuar na gestão, ele tem diferentes cenários que ele pode atuar. Então, além de você estar formando na assistência, você pode estar formando bons gestores para o seu município. E você não gasta muito mais que ter os seus médicos nas equipes de saúde da família, porque você consegue fazer um desenho em que um preceptor consiga atender mais de uma equipe, mais de um residente, e você continua ganhando o valor da equipe de saúde da família, com a vantagem de que você pode pagar, remunerar em bolsa. Então você pode, é um ciclo virtuoso, porque você consegue ter a vantagem de pagar em bolsa, que não incide em todos os encargos trabalhistas, então fica muito mais barato. Ao mesmo tempo, você pode remunerar muito bem esse residente. Então, um residente no município do Rio de Janeiro, ele pode receber até R$12 mil, por exemplo, líquidos, o que é um bom valor para um programa de residência, e é importante esse indutor. E ainda assim o município ele pode empatar, né, a conta, ou até mesmo ter um certo saving, um certo lucro que você pode reverter no teu programa de residência e incentivar com periódicos de jornal, com equipamentos de saúde. O residente no município do Rio de Janeiro, ele recebia um kit, uma maleta, né, uma mochila com alguns equipamentos para torná-lo mais resolutivo, né, e ter uma atenção primária resolutiva, mais abrangente. A gente está falando do ano 2010 para 2011, a gente tinha algo em torno de 14 médicos de família no estado inteiro, tá? Nem todos atuando no município do Rio de Janeiro. Muitos dos que foram formados ao longo dos anos tinham saído do município do Rio de Janeiro porque eles não viam um cenário favorável e atrativo também
para exercer medicina de família no município do Rio de Janeiro. E a gente teve que fazer um processo de reestruturação, valorizando esses profissionais da atenção primária, então melhorando a remuneração deles e colocando condições de trabalho para eles. Para os cargos de gestão não foi diferente, a gente teve que buscar alguns que eram locais, né, de alguns cargos, algumas posições a gente aproveitou que já estavam atuando no município do Rio de Janeiro, e outros eles foram incorporados de outros estados, né, de outros municípios, tá? E como que foi? Foi um processo de convencimento mesmo do projeto, do desafio que estava posto, e alguns deles vieram e assumiram posições, como Carlo Cunha, que veio ele estava em Florianópolis. Outros grandes nomes passaram por cargos assim de liderança no programa, na coordenação de saúde da família também, como o Dr. Núvio Lerme, né, que hoje ele passou pelo Ministério da Saúde, hoje ele é diretor de uma grande operadora de saúde no país. Outros nomes como o Dr. André Lopes, Dr. André Justino, doutora Samanta Pereira França, doutora Lourdes Luzon, que foi indicação de um dos grandes médicos de família e inspiração para esses médicos, os médicos mais jovens e os mais velhos também, que é o Dr. Juan Gerbas, né? E a doutora Lourdes Luzon foi um grande nome também que agregou. Então essas diferentes formações e visões foram muito importantes, tanto para a estruturação da atenção primária, quanto para formação, coordenação. E eu posso dizer que, com muita segurança, que a residência de medicina de família do município do Rio de Janeiro é de altíssima qualidade, apesar de ser um programa de residência que forma muitos residentes. Em termos de número, para ter uma ideia, equipara somente, dos que eu conheço, assim, de programa de residência, se pegar só o da prefeitura, equipara somente a Universidade de Toronto, em que formam 150 residentes, também tem 150 vagas por ano, né, do programa de residência. E em termos de qualidade, a gente tinha uma parceria, imagino que continua essa parceria ainda hoje, com a Universidade de Toronto, e houve, enfim, vários médicos de família deles que vieram em intercâmbio, e o contrário também, e eles ficavam impressionados assim, com a qualidade técnica. Todas as condições possíveis foram oferecidas para formar um bom médico de família. E eu tenho a felicidade agora de alguns egressos do programa de residência lá do município do Rio de Janeiro estarem aqui no Hospital Sírio-Libanês, trabalhando como um médico de família, e que os demais profissionais do corpo clínico do Sírio-Libanês hoje reconhecem e respeitam muito. A gente conquistou o respeito enquanto especialidade médica. Você estruturar um programa de residência que está crescendo ou que está começando não é uma tarefa muito fácil, porque você acaba envolvendo e tendo que fazer adaptações e que geram ruídos. Naturalmente vão gerar ruídos, é normal nessas unidades. Você vai impactar. Você em alguns momentos vai ter que deslocar médicos para poder acomodar o programa de residência, você vai ter que fazer interlocução com as lideranças locais, né, da comunidade, os líderes comunitários, para que eles entendam o que é o programa de residência, que eles entendam que esse médico de família residente é um médico formado e que tem um preceptor também junto, né, prestando esse coaching diário
né, essa preceptoria, e as lideranças também, as coordenações, tanto os gerentes das unidades quanto todos os outros níveis de gestão. Tá? É um processo que levou tempo para que as pessoas se convencessem, mas passados alguns meses, alguns anos, era impressionante assim, a receptividade e o reconhecimento assim, desse programa de residência, porque eles percebiam que tinham os melhores médicos, eles eram formados com um alto padrão de qualidade, eram médicos muito resolutivos. Bem, no tempo que eu passei na coordenação da CAP 33, que é uma coordenadoria de atenção primária, então é um centro de coordenação de saúde dentro do território. O Rio de Janeiro tem 10 delas. Eram 32 unidades de saúde, 32 clínicas da família ou centros municipais de saúde, sendo que 3 dessas unidades eram unidades com formação médica, com residência médica em medicina de família e comunidade. E tinha uma característica muito interessante, que eram as clínicas que a gente não precisava se preocupar com a rotina, com o dia a dia, com os processos, porque eles eram unidades muito melhor estruturadas. Eram unidades em que o serviço estava rodando com uma qualidade superior, e isso demandava menos da gestão. Também era muito importante que eles estivessem no território, porque eram as unidades indutoras de boas práticas. Eram as unidades a quem a gente recorria quando a gente precisava pensar algo novo, quando a gente precisava fazer algum treinamento para a rede, quando a gente precisava que um processo de uma outra unidade fosse melhorado, era com eles que a gente contava, com os preceptores e eventualmente com os residentes. Fosse para treinar um DIU, fosse para trabalhar o acesso, essas unidades eram utilizadas como propagadores de boas práticas. Então, acho que o primeiro desafio de implantação do programa foi escrever o projeto de credenciamento provisório, que a gente chama o PCP, que tem lá uma diagramação, uma formatação padrão. Ele é meio rígido para detalhar algumas coisas, e ele, de certa forma, tem um ancoramento, um espelhamento na época com a Resolução 2 de 2006, que foi uma grande resolução da Comissão Nacional de Residência Médica, que definiu de forma mais ou menos sintética a matriz de competências dos diversos programas de residência médica reconhecidos pela Comissão Nacional. Então, eu basicamente, nesse momento, peguei projetos políticos pedagógicos de outros programas que já estavam estruturados. Me lembro de ter olhado o programa do Marco Túlio, lá do Ceará, peguei o próprio programa da UERJ, da Inês, que já era um programa que já acontecia aqui no Rio. Peguei a proposta político-pedagógica de Floripa, de Curitiba. Peguei algumas coisas, dei uma olhada, tentei dar uma customizada, uma misturada, e com um grande marco de fundo, que era a própria Resolução 2 de 2006. Na época a gente ainda não tinha publicado o currículo por competências da sociedade brasileira, que inclusive foi um produto de uma oficina que a gente puxou aqui com o pessoal de Toronto, né? Na verdade, Sociedade Brasileira, nós enquanto Programa de Residência do Rio e Toronto. Uma oficina aqui no Barbara Starfield, aqui mesmo, que durou aí 3 dias e saiu como produto o currículo baseado em competências. A gente meio que passou um pente fino na rede, inclusive pedindo apoio das instituições que já estavam aqui, já formavam pessoas. Bom, onde é que estão essas pessoas? Vocês sabem onde elas estão? Os que não estão envolvidos com o próprio projeto de vocês, como preceptores, sabem onde é que essas pessoas estão trabalhando aonde, tal. A gente foi atrás dessas pessoas, muitas a gente não sabia, né? Não eram pessoas com as quais a gente já tinha trabalhado, não sabia como é que era, tal. A gente queria muito exigir que o crivo mínimo fosse que o cara fosse especialista em medicina de família, por residência médica idealmente, ou por título de
de especialista via TENF, como o padrão prata, aí podemos dizer. E a gente chegou inclusive a selecionar algumas pessoas que não eram médicas de família tituladas naquele momento, mas que já eram elegíveis para fazer a prova de título. E aí a gente, na nossa conversa também, entrevista, a gente sentiu que eram pessoas que tinham engajamento, tinham comprometimento, bom padrão, tecnicamente atualizadas, tal, que tinham tudo para serem bons médicos de família. Era uma questão só de que assumiram um compromisso de, bom, ao longo desse primeiro ano, primeira edição que tiver do TENF, eu vou fazer, vou virar, beleza, vamos embora, vamos junto. Desde muito cedo, assim, quando a gente percebeu que a colher é uma dimensão que nós, enquanto coordenação, não íamos poder dar conta de conduzir os processos formativos em canal teórico, entre outras coisas, para fora da unidade, né? A gente falou, bom, a estratégia, cara, é investir nesses caras e esses caras serem meio que os nossos braços lá, o nosso olho lá, o que a gente espera de qualidade, pensando aqui, só que lá... Eu recebi o convite para ser preceptor do programa de residência médica em medicina de família e comunidade da Prefeitura do Rio de Janeiro. E por um tempo eu hesitei, não porque eu não gostasse da docência, pelo contrário, mas porque eu gosto muito de clinicar, gosto muito da interação direta com o paciente. Mas o programa tem algumas características muito convidativas que, conforme o tempo passou, me fizeram optar por me tornar preceptor do programa. O programa tem uma estrutura acadêmica muito sólida, muito interessante, bem pensada, com um material didático pronto que foi sendo desenvolvido ao longo dos anos, que continua se desenvolvendo, pronto não no sentido de que está estático, mas que já alcançou um nível de maturidade muito bom, mas que continua em desenvolvimento, com aulas teóricas já desenhadas, com um bom programa já desenhado, com estruturas de literatura e de cursos específicos que são oferecidos para os residentes e para os preceptores, com material de leitura próprio, né? Tem o Multiplica, que é um conjunto de maneiras de se estruturar aulas para residentes de medicina de família e comunidade, que tem uma riqueza acadêmica, teórica, técnica muito grande. E é muito interessante poder se aproximar disso, se apropriar dessas ferramentas todas. Agora, para além disso, eu diria que os colegas que estão no programa, né, conseguiu-se construir um grupo muito potente, né? Um programa grande como o Programa do Rio, naturalmente vai ser um programa heterogêneo, em todos os aspectos, mas é muito claro que houve um esforço em captar pessoas que fossem boas tecnicamente, boas do ponto de vista relacional, ou seja, gente boa de trabalhar, né? Que é uma coisa fundamental. Foi se criando um ambiente muito favorável para um bom trabalho, para um bom estudo, para um bom ensino, para um bom aprendizado de todos os envolvidos. Então isso foi um fator muito importante para eu resolver me aproximar do programa. Os próprios residentes, né, a coisa começa a criar um ciclo virtuoso. A partir do momento em que o programa começa a se consolidar e ganhar a fama de ser um programa de excelência, em todos os aspectos, de novo, né? Do ponto de vista da qualidade de ensino que se oferece, da maneira como você vai vendo os egressos saindo muito bem capacitados, tanto assumindo cargos de maior destaque, quanto ficando nas suas clínicas e mantendo um trabalho muito bom, muito bom. Isso começa a atrair cada vez mais residentes interessados e interessantes, né? Gente com uma capacidade reflexiva, gente com interesse, com gana de aprender. E é muito bom estar com essas pessoas. A gente tinha esse desafio de, temos recursos humanos especializados escassos. Vamos ter que investir forte para, primeiro eixo, residência médica, que é o padrão ouro de especialidade, e é o cara que a gente consegue ter formado em 2 anos. E o segundo eixo é graduação médica, que vai dar resultado mais à frente, mas é estratégico porque começa a girar uma roda na qual você garante que o aluno de graduação tenha boas experiências em ambiente de atenção primária,
com um bom role model, com um bom médico de família de referência, isso desperte nele o interesse pela especialidade, aí ele vem mais à frente já como residente, e depois que termina a residência, pode virar um preceptor ou não, conforme ele performa ao longo do programa. Se não virar preceptor, pode virar um responsável técnico de unidade, que é o que a gente quer, que os responsáveis técnicos médicos de unidade de atenção primária sejam médicos de família, ocupe posições de gestão, inclusive de gestão mais macro, ou seja um médico assistente de uma equipe, cuide muito bem dessa equipe, seja um formador de opinião, influencie, contamine positivamente o processo de trabalho nas equipes de maneira geral. Então, para o eixo residência médica, foi investir muito em divulgação, né? Divulgação de edital, tal, não sei o quê, e aí botava isso em jornal de grande circulação, em revista da TAM, da Gol, né? Uma estratégia de estar o tempo inteiro tentando, isso inclusive em outros estados, em outros lugares, tentando trazer pessoas de outros lugares, não só residentes. Quando a gente fazia uma divulgação dessa em jornal, a gente, olha, residentes, venham fazer a prova, médicos interessados, venham fazer a prova, preceptores interessados, se você é médico de família, venha conhecer, venha experimentar. Então a gente tinha uma estratégia de divulgação maciça do processo seletivo, mas também da oferta de vagas para a rede de atenção primária no Rio de Janeiro. Uma outra coisa foi a questão realmente da grana, assim, de pegar e, temos que garantir um adicional de bolsa para esse residente. Você vai vir fazer a residência, vai ganhar aí no mínimo 8 mil para fazer a residência. No início foi isso, a gente conseguiu chegar a 8 mil ali de valor final de bolsa. Para aquele cara que às vezes vem mesmo, não conhece direito, uma grana melhor, não sei o que, e chega e se apaixona, tal. Vem também o cara que vem só pela grana mesmo e que depois vê que não é aquilo, que vai embora. Mas essa é uma estratégia importante de indução. E outras iscazinhas, tipo assim, aqui a gente oferece o ACLS para os residentes, aqui os nossos preceptores têm um investimento grande, os preceptores, né? Você tem a perspectiva de ter uma carreira aqui, você vem ser residente, mas depois você pode virar preceptor. Por mais que você não vire preceptor, se você, só por ser médico de família e trabalhar na rede, você ganha um adicional por ser especialista. Você tem liberação de carga horária para o mestrado depois. Se você é médico de família, você tem liberação de carga horária para o mestrado. E aí você termina o teu mestrado em atenção primária, você também ganha um adicional por ter mestrado. Se for para o doutorado, tem liberação de carga horária, ganha um adicional também cumulativo de doutorado, por ter doutorado na área. Então tem essa estratégia de captação antes e também tem a estratégia de fixação depois. Ou seja, o cara tem clareza de que ele entra aqui, passa 2 anos ganhando bolsa de 8, 10 mil. Se ele performa bem, ele continua no programa, ele pode acumular 2 adicionais já de especialista e preceptor. Se ele quiser não ser preceptor e ir fazer o mestrado, pode também fazer o mestrado, daqui a 2 anos também vai ganhar adicional de mestrado. Se ele quiser, ele pode ser médico de família, preceptor e ao mesmo tempo fazer o mestrado. Tem vários preceptores nossos fazendo mestrado agora, mestrado profissional. Já vários fizeram também. Então tinha essa coisa de pensar a estratégia ao longo do fechamento de um ciclo inteiro, né? E isso extrapolou para a graduação. Por quê? Porque aí eu fui sentar com cada coordenador de curso de medicina do perímetro municipal do Rio de Janeiro, cada coordenador de internato. Se houvesse um coordenador específico de um internato em atenção primária, saúde coletiva, saúde pública, ou outro nome que dessem, eu falava, olha, eu sei que os currículos têm desenhos variados, estão em estados da arte do ponto de vista da reforma curricular diferentes, mas vamos fazer que qualquer experiência que seja boa, seja efetiva, seja sensibilizadora. Então, se fosse uma disciplinazinha de inserção precoce, beleza, vamos fazer isso da melhor maneira possível. Se fosse um rodízio de 8 semanas de internato lá no 12º período, vamos fazer com que isso seja efetivo, de qualidade. E a estratégia principal foi, qual a melhor maneira de a gente fazer isso? É colocar todos esses cenários de disciplinas, seja internato ou inserção precoce, para acontecer nas unidades onde a residência acontece. Porque ali você garante já
uma ambiência acadêmica, que tem sessão clínica, que tem discussão, que tem seminários com temas pontuais. Você tem lá preceptores que são especialistas, então você tem modelos, né? Você tem role models ali, caras que vão mostrar o que é a medicina de família, o que é aplicar as ferramentas da medicina de família, a polivalência, o olhar ampliado, né? O cuidar de pessoas no seu contexto inteiro. E as unidades foram super selecionadas, né? A gente entrou com a residência em unidades que tinham estrutura para isso. A gente sempre pensa, bom, ideal, 2 consultórios por equipe e tal, e aí o padrão de ambiência de clínica da família. Que a gente sabe que às vezes o aluno de graduação não teve, nem sabe o que é atenção primária, imagina a atenção primária sendo feita numa estrutura de clínica da família. Então a ambiência também tem um impacto enorme. Então, conseguimos fazer esse casamento. Botamos o internato da UFRJ, o internato da Unirio, internato da UERJ, Unigran Rio, Souza Marques, Gama Filho, Estácio. Todos esses currículos tinham algum ponto de inserção nas unidades de atenção primária nossas, né? E ao longo do tempo também presença maciça em todos os eventos científicos. Então tinha congresso brasileiro, tinha congresso regional, estava lá a gente com stand, com material, com carteira de serviço, com protocolo clínico, com folderzinho, com equipe de headhunter das OS lá captando gente para vir para o Rio. Então também tinha uma presença maciça nossa de estar espalhado em vários pontos do país. Eu fiz muitas conversas com alunos, eu ia lá, fazia conversa com o internato, vai começar o rodízio do internato de saúde coletiva da Unirio. Ia lá, fazia uma aula para os alunos, mostrava o que era atenção primária, o que era medicina de família, oferecia estágio regular obrigatório, oferecia estágio de internato eletivo se quisesse, se quiser fazer estágio de férias. Me aproximei das ligas de medicina de família, fomentei a estruturação de ligas de medicina de família. Vamos lá, gente, querem fazer estágio de férias, querem fazer estágio extracurricular? E aí um outro dado, que é um dado importantíssimo, que tem um efeito enorme, que foram os acadêmicos bolsistas com estágio na PS. É a famosa SUSEMI, que é uma sigla antiga de Superintendência de Serviços Médicos, nem existe mais, a época do INAMPS, mas que esse nome ficou. Eu fui acadêmico bolsista de emergência no Souza Aguiar, quando eu estava lá atrás na graduação, em 96, por ali. A gente criou um estágio em APS. O aluno ganha uma bolsa ali, R$200, R$300, para fazer 12 horas semanais. Mesma estratégia, unidades onde se desenvolve o programa de residência. E é a mesma exposição que o aluno de currículo obrigatório tem, seja internato, inserção precoce, esse de estágio extracurricular também tem. E a gente perdeu já as contas de quantos ingressos do programa foram residentes nossos que antes disso foram acadêmicos bolsistas de atenção primária, né? E quantos ingressos nossos foram internos da UFRJ, da UERJ. Essa parceria foi uma parceria muito importante. O que me fez decidir pela especialidade, né, de medicina de família e comunidade foi uma das partes muito importantes foi o estágio que eu fiz de atenção primária, né? Aqui no Rio de Janeiro tem o SUSEMI, que é uma prova da prefeitura, que você tem uma bolsa bem pequenininha, assim, mais de vale transporte, de alimentação. Tem 2 opções, opção de emergência, opção de atenção primária. E aí, quando eu estava entrando no internato, tinha a opção da atenção primária. E aí eu resolvi prestar a prova, porque já tinha lido, né? Nessa época eu gostava muito da parte da clínica médica, mas eu percebi que eu gostava muito mais da parte de consultório do que da parte de enfermaria, né? Eu gostava daquela conversa, do vínculo do paciente no consultório. E aí eu optei por fazer a prova. E aí, no que eu vim, fiquei na equipe do Moisés, uma equipe que tinha uma rotatividade de médico enorme, e o Moisés estava há 7 meses na época, começando a ajeitar uma equipe, e foi muito legal, assim. Eu vinha uma vez por semana, comecei a perceber um novo mundo, tanto de literatura, assim, para você estudar, quanto uma nova forma de cuidar, assim, de se relacionar com o paciente, de se comunicar com o paciente, assim, de examinar, assim, era muito assustador, tipo, nossa, você não vai examinar o paciente inteiro? Não, assim, são episódios de cuidado, eu posso ver ele amanhã, né, não é, eu vou ter que agendar ele daqui a 3 meses, eu posso ver a primeira parte da dor no peito e amanhã eu converso sobre a dor no joelho, sabe? Então foi uma experiência muito, muito transformadora. E aí eu cheguei, primeiras semanas, eu falei, caraca, isso eu quero fazer, né?
Eu tive dois períodos de internato em medicina de família, comunidade. Um foi da grade fixa, né, que a gente tem pela universidade, e eu fiz lá em Santa Teresa, com uma médica de família incrível também. Foi uma experiência muito boa para mim, porque foi muito tempo, né? Foram, acho que, 6 meses lá. Então a gente tem a experiência de ficar na equipe, de se entender ali de alguma forma como parte daquilo. E a gente conhece muito, a gente sai com, pelo menos eu saí com outro olhar para as pessoas, para a medicina, um olhar que eu já queria ter e que me influenciou só coisas boas a partir dali. Eu tive uma experiência antes do internato, né, com a SUSEME, né, que é um estágio eletivo que a gente faz aqui no Rio de Janeiro. E eu tive uma experiência muito boa durante esse estágio. Foi aí que me despertou para a especialidade, né? Que antes disso eu não conhecia a especialidade, né? Tinha ouvido falar apenas, mas nunca tinha vivenciado uma clínica de família. Então acho que essa experiência teve muito a ver com a minha escolha, né? Foi aí que eu comecei a ver a abordagem familiar, né? A abordagem comunitária e as técnicas de comunicação que antes eu não tinham sido abordadas durante minha graduação. E aí, com o tempo, a gente foi ganhando corpo também, tendo mais clareza e começamos a delegar tarefas e papéis e funções e atribuições para as pessoas que estavam na coordenação, né? Então, bom, você cuida mais disso, você cuida mais disso, você cuida mais disso. E aí isso também foi dando mais cara, mais clareza, mais resultado, mais organização, mais coerência, né? E estruturação para o programa. Adelson, que foi preceptor nosso no início lá no Delamare, depois do Delamare foi para Luiz Novis, na Penha Circular. Num dado momento a gente puxou ele para cuidar do eixo acadêmico, a gente estava com dificuldade porque muita coisa para resolver e a gente achava que tinha que ter uma pessoa 100% focada só na parte acadêmica, organização do canal teórico, padronização dos conteúdos, e aí a gente já tinha a clareza de que a gente não conseguíamos nós dar conta de tudo, já existia a estratégia dos próprios preceptores, sejam como os caras que conduzem canal teórico, conduzem as atividades na unidade. Então começou também um investimento importante de educação permanente, continuada desses preceptores. Durante esse período de 2012 e 2013, o que aconteceu foi que o grupo de preceptores que estava trabalhando dentro do programa tinha um espaço aberto para a discussão das suas dificuldades, discussão do seu processo de trabalho, das dificuldades de como preceptorar um residente, das dificuldades de aprendizado de cada um. E esse ambiente foi muito favorável para levantar uma demanda entre o grupo de preceptores de que era necessário ter um plano de educação permanente para os preceptores, um plano de formação de preceptores e um plano educacional do programa. Essa demanda foi levantada pelo grupo de preceptores e isso foi trazido à coordenação. E aí nesse momento foi que o Núvio me trouxe o convite para que eu saísse da clínica como preceptor e passasse a ser coordenador educacional do programa, com a tarefa de desenhar um plano educacional para o programa, o que seria um currículo para o programa ou um plano de formação para os residentes, e desenhar também um plano de treinamento em docência para o grupo de preceptores. Isso foi no final de 2013, e em 2014 foi que eu comecei a trabalhar como coordenador educacional do programa. A rotina do preceptor em medicina de família, ela não é tão fixa, né, travada, assim como não é do médico de família, né? A rotina do dia a dia do médico de família, ela não é fixa, né? A gente está sempre trabalhando com incertezas e com coisas diferentes, assim, né, com diversidade. Mas de maneira geral, num mês, né, o que espera-se da gente com atividade? Acho que uma delas é a atuação como médico de família. Eu acho que é importante que a gente mantenha essa atuação, porque além da gente
ensinar como faz, a gente ensina fazendo, né? Como modelo, sendo um modelo. Então é importante que a gente consiga manter no nosso dia a dia também atividades de médico de família, atendimento em consultório, visita domiciliar. Tem as atividades de preceptoria direta, né? Que é o que a gente mais faz, que são discussões de caso no dia a dia. As discussões depois de reunião de equipe, dos casos mais complexos, observação de consulta, né, acompanhamento da consulta do residente, o residente também fazer observação direta das nossas consultas, para a gente poder trabalhar até questões de comunicação clínica. A gente tem também as atividades acadêmicas dentro da clínica, né, que são os seminários que a gente faz para discutir temas mais específicos do médico de família, medicina centrada na pessoa, comunicação, abordagem familiar e comunitária. Tem algumas oficinas que a gente também busca ensinar manejo da dor, como fazer pequenos procedimentos na atenção primária, as sessões clínicas. Então tem as questões acadêmicas e além disso tem as aulas do próprio programa, né? Então a gente como preceptor dá em média uma aula por mês para R1, uma aula por mês para R2 e além disso tem o espaço do grupo de trabalho, do GT, que também é um GT a cada 5 semanas, então acaba dando mais ou menos um por mês, que é um dia da semana que é reservado para a gente sentar e conversar sobre as aulas, planejar as aulas, avaliar as aulas anteriores, fazer mudanças no programa acadêmico. Bom, sobre os grupos de trabalho dentro do programa do município do Rio, como eles funcionam? Primeiro eles foram organizados de uma forma para poder atender a domínios específicos centrais da prática da atenção primária e da medicina de família. Então, o primeiro grupo de trabalho é o de comunicação clínica. 95% do nosso trabalho diário é em contato com o paciente dentro do consultório, conversando com o paciente, em comunicação com ele. Então, é o grupo de trabalho que foca na comunicação, relação médico-paciente e todos os aspectos envolvidos nisso. O segundo grupo de trabalho é o de raciocínio clínico. É muito importante para o médico de família trabalhar muito bem ferramentas de raciocínio clínico voltadas para o processo diagnóstico e ter isso muito na ponta dos dedos, bem como ferramentas de raciocínio clínico para terapêutica. Tá? É muito comum a ideia de se trabalhar em cima de protocolos. O protocolo ele abstrai um pouco essa ideia de ter que tomar a decisão baseada em evidências, por exemplo. Dentro da prática da medicina de família, isso é muito necessário eu ter um nível de crítica e um nível de conhecimento suficiente para poder analisar evidências, poder tomar a melhor decisão e poder compartilhar isso com o paciente. Aí você volta para o grupo de trabalho de comunicação, onde eu vou trabalhar decisão compartilhada com o paciente também. Terceiro grupo de trabalho, multimorbidade e pacientes complexos. Multimorbidade é a condição crônica mais comum na população adulta nos países desenvolvidos e também dentro do Brasil. Multimorbidade tido como a concomitância de 2 condições crônicas no mesmo paciente. Quarto grupo de trabalho é o grupo de pesquisa. Esse é um grupo muito importante, essa é a última fronteira que o programa de residência tem trabalhado para romper atualmente, que é a produção de conhecimento. Trazer questões que vêm da atenção primária, poder endereçar essas questões dentro da atenção primária para mudar as práticas de conduta na atenção primária. É uma atividade muito bacana, é um grupo de trabalho muito bacana que trabalha focado em cima principalmente da construção dos trabalhos de conclusão de curso dos residentes. O quinto grupo de trabalho é um grupo muito interessante que é o de melhoria da qualidade. Durante a nossa formação na graduação, nós aprendemos a examinar pacientes, aprendemos a fazer procedimentos, aprendemos a diagnosticar doenças, a tratar certas condições, a fazer um pré-natal, mas ninguém trabalha com o aluno na graduação a como trabalhar em equipe, a como trabalhar com outras pessoas ao mesmo tempo, a como gerenciar o seu trabalho, a como gerenciar uma agenda de pacientes, a como trabalhar numa equipe gerenciando pacientes com diferentes níveis de complexidade. Trabalhar conceitos de melhoria da qualidade, que são conceitos que vêm da administração de empresas, por exemplo, é muito importante para a formação do médico de família, para justamente saber como resolver problemas que aparecem na sua prática que estão além de decisões clínicas, além de um protocolo clínico, além de qual é o melhor exame para esse paciente. E são aspectos que
realmente traz uma carga muito grande de estresse para a vida do médico na atenção primária e para qualquer profissional na atenção primária. O 6º grupo de trabalho, saúde mental, é o único que tem um tema um pouco mais clínico, mas a razão para isso vem do fato de que, desde o começo da residência, da história da residência, saúde mental sempre foi um domínio da prática da atenção primária percebido como maior fragilidade dentre os residentes. Um domínio que eles tinham maior dificuldade de enfrentar na prática clínica. Por esse motivo, o programa trabalhou com matriciadores em psiquiatria, psiquiatras trabalhando junto com os residentes para matriciamento de questões de saúde mental desde o início, tendo a ideia de que era uma área crítica. Então, esse grupo de trabalho foca em cima de temas da saúde mental. O último grupo de trabalho é o grupo de trabalho de docência. Esse grupo é o que foca na formação médica continuada dos preceptores, mas especificamente na formação para a docência. Como trabalhar com um residente adulto que tem uma história, que tem a sua história de vida, sua história de aprendizado, sua história de formação, como trabalhar com esse residente para tornar o aprendizado dele o mais fácil, o mais produtivo, o mais interessante, tanto para o preceptor quanto para o residente. A forma como ele acontece, a cada semana um grupo se encontra aqui, todas as quartas-feiras, enquanto os outros grupos continuam na clínica, garantindo que o serviço continue sendo oferecido para os pacientes e que a preceptoria continue acontecendo para os residentes. Eles geralmente trabalham das 9 da manhã, um intervalinho de almoço, até as 3 da tarde. Às 3 da tarde é o momento em que o grupo de trabalho de docência visita aquele grupo de trabalho dos outros temas. Esse grupo de docência é o grupo que vai conduzir com eles uma oficina, na qual agora esses preceptores serão alunos ou participantes de uma atividade, geralmente num formato também de oficina participativo, em que as pessoas se envolvem ativamente no aprendizado. E aí, a cada 7 semanas, o ciclo recomeça novamente com um novo encontro do primeiro GT. É basicamente essa a metodologia. Bom, vale a pena, né? Vale muito a pena ser preceptor. Eu acho que a gente se faz essa pergunta, eu basicamente me faço essa pergunta sempre, principalmente início de ano, quando a gente vai trocar. E aí, vale a pena? Será que não era melhor eu estar em outro processo, eu estar só no processo de cuidado ali do paciente, estar dentro do consultório? E aí eu fico sempre pensando assim, que pessoalmente vale a pena, né? Eu acho que por muito do que eu já falei do crescimento profissional e pessoal que eu tive nesse processo de preceptoria, mas eu acho que a gente tem uma missão. Tem umas perguntas que às vezes elas são tão óbvias que a gente tem até dificuldade de elaborar uma resposta, né? Por que vale a pena ser preceptor? É muito gratificante, assim. É difícil explorar, né? Fazer análise, assim, pensar quais são os componentes disso. Mas tá inserido num ambiente que é fundamentalmente um ambiente de cuidado e de ensino-aprendizagem, junta as duas coisas que talvez mais me interessem, né? E que são por si muito gratificantes, em especial nos dias em que elas dão certo, né? Às vezes elas não dão tão certo. Ser preceptor eu acho que é uma experiência que vale muito a pena. Eu acho que tira a gente de uma zona de conforto, a gente é desafiado o tempo inteiro e por conta disso a gente tenta se aprimorar o tempo inteiro. A gente sai daquela zona de comodismo, isso do ponto de vista pessoal, né? Mas eu acho que tem um ponto de vista, tem um outro olhar maior do que só o desenvolvimento pessoal. Ser preceptor, a gente está ajudando a desenvolver um projeto de saúde pública que eu realmente acredito, de especialização, tá me faltando a palavra agora, mas de tornar a atenção primária melhor, no caso da medicina de família que a gente está falando, né? Então, participar desse processo de formação, de ajudar a tornar uma atenção primária especializada, com mais condições, e estar participando desse processo, nossa, isso é uma experiência para a vida inteira. Eu acho que não tem nada de ruim quando você olha por esse lado, assim. É difícil, é cansativo, às vezes é frustrante, mas acho que a vida é assim, essa parte. Mas a satisfação pessoal de você estar engajado num projeto que pode promover transformações positivas para a massa,
nossa, isso acho que não tem, acho que é o maior retorno que a gente pode ter. Pelo menos eu encaro dessa maneira assim para mim. Bom, fazer a residência tem contribuído bastante no meu desenvolvimento profissional, né? Tem cumprido o seu papel do que ela foi destinada, principalmente pelos princípios de medicina baseada em evidência, né? Que são princípios que a gente já é apresentado durante a graduação, mas que, na minha experiência, não foram tão reforçados assim. E eu vejo que aqui a gente é muito pautado por esses princípios de evidência, né? De ter condutas baseadas, né? E também técnicas de comunicação é outro ponto que eu tenho crescido muito, assim, eu vejo diferença durante as consultas, de ter uma consulta bem estruturada, né? De saber as partes da consulta e entender o que o paciente expressa corporalmente também, né? Não está só focado na clínica, mas também na comunicação. Em relação ao meu desenvolvimento profissional, a residência tem me trazido, acho que, 2 coisas principais. Primeiro, comunicação clínica. Acho que isso, na verdade, para mim é o ápice da residência, a gente trabalhar a comunicação clínica o tempo todo. E isso é muito perceptível tanto para mim, quanto para a pessoa que eu estou atendendo, né? É engraçado quando elas falam, mas é que os médicos olham no olho, eles ouvem o que a gente está falando. Isso não é uma coisa porque eu sou boazinha, porque eu quero fazer. É comunicação clínica, é uma técnica que eu estudo para atender a pessoa dessa forma. E a segunda coisa é a medicina baseada em evidência. Eu acho que a gente tem uma cobrança aqui na residência em relação a fazer tudo baseado em evidência, a não fazer em achismo, porque eu acho que deveria fazer assim. Não, eu tenho que estudar, eu tenho que ver artigo, eu tenho que ver qual é a evidência disso para fazer. Então isso é um crescimento muito grande profissional, porque a gente não tem isso na faculdade, pelo menos na minha. A gente trabalhava com um livro-texto, o Harrison, que tem uma defasagem aí de tradução, de edição muito grande, e que talvez não seja a coisa mais atual em relação à evidência para a gente fazer, e nunca na faculdade tinha estudado comunicação clínica. A gente repete o que é ensinado para a gente durante a clínica, que geralmente não são coisas para serem reproduzidas posteriormente, né? Se você me pergunta por que formar médicos de família e comunidade, eu penso quase como se você estivesse me perguntando assim, por que formar médicos? É difícil você realmente pensar uma estrutura de atendimento para as pessoas, em especial dentro de um sistema de saúde, mas mesmo fora dele, que vá ter mais qualidade do que aquela que se baseia no atendimento feito por um médico de família e comunidade bem formado, né? Um médico de família e comunidade que tenha realmente a especialização naquele campo, que tenha realmente a formação, a competência para trabalhar naquela função. Bem, a atenção primária à saúde é um dos campos, é uma das áreas de atuação, uma das áreas mais importantes, onde mais temos vaga para os médicos trabalharem. E como em qualquer campo da medicina, existem médicos que estudam, que se debruçam sobre esse problema e que são especialistas nessa temática. O médico de família e comunidade é o médico especialista em APS. E por ser o médico especialista em APS, é o médico que a gente espera que esteja ocupando as vagas de médico na estratégia de saúde da família. No tempo que eu passei na CAP, eu me deparei com esse dilema. Muitos dos médicos que ocupam essas vagas são médicos não especialistas, muitas vezes são médicos que estão recém-formados, então completando a sua formação médica, ou médicos que vêm de outras áreas. Então é como se a gente estivesse num hospital, dentro de um centro cirúrgico, e quem estivesse operando não fosse um cirurgião. É como se a gente estivesse num centro de diagnóstico por imagem e não fossem radiologistas que estivessem laudando as imagens. Quando a gente traz para a atenção primária, a gente precisa de médicos de família. São os médicos que são gestores de recursos, são os médicos que sabem trabalhar o acesso, que conseguem trabalhar a complexidade dos problemas que chegam para a atenção primária, a sua grande diversidade. E, principalmente, são
são os médicos que trabalham paciente indiferenciado, que trabalham com incerteza, que manejam incerteza. Então, esse é o tipo de médico que a gente precisa ter na atenção primária. Treinar médicos de família tem vários benefícios, vários benefícios. Por exemplo, um deles é fazer melhor uso de recursos em saúde, recursos quaisquer, seja recurso do tempo, seja recurso em exames laboratoriais, seja em exames complementares, seja recursos em encaminhamentos para nível secundário, por exemplo, o colega subespecialista é um recurso em saúde, seja, por exemplo, em medicamentos, em prescrição de medicamentos. Então, para te dar um exemplo, no município do Rio de Janeiro, médicos de família treinados em medicina de família solicitam 60% a menos exames de sangue complementares do que médicos não treinados. Dentro desse grupo você tem médicos recém-formados, mais médicos e qualquer outro médico trabalhando na atenção primária que não fez residência em medicina de família. Se eu tenho 60% menos de exames laboratoriais solicitados, eu tenho algumas economias aí para se fazer. Primeiro, você tem menos dinheiro gasto com esses exames laboratoriais. E dinheiro é algo que tem que ser bem gasto. Nesse momento agora, enquanto a gente está gravando essa entrevista, em Brasília, no Ministério da Saúde, está sendo um dia de discussão sobre as novas regras de financiamento da atenção primária. E o principal ponto da pauta é fazer bom uso do recurso, fazer bom uso do dinheiro. Tem uma segunda economia em cima disso, que é a saúde do paciente. Toda vez que eu peço um exame laboratorial, esse exame laboratorial ele tem que ter uma razão muito específica. Eu quero saber uma resposta com esse exame laboratorial. Isso é algo que nós batemos muito na tecla aqui na formação dos residentes. Não se pede exame laboratorial simplesmente para ver como está. Não, eu preciso pedir um exame laboratorial para ter uma resposta específica. Se eu não sei o que eu estou perguntando, muito provavelmente esse exame está sendo solicitado de forma desnecessária. E ele pode ter consequências, por exemplo, um exame falso positivo, que pode levar a uma cascata de eventos, que é novos exames que vão suceder, encaminhamentos desnecessários ao nível secundário simplesmente por um resultado de um exame inesperado. Isso sem falar no tempo do paciente, deslocamento do paciente para ir fazer o exame e por aí vai. Se somarmos exames complementares do tipo ressonância magnética, tomografia computadorizada, por exemplo, e ultrassom, esse número fica maior ainda. Tá? Olhando para encaminhamentos para o nível secundário, existe um achado muito interessante que é não só o fato de que o médico de família encaminha muito menos, como esse muito menos, ele é muito significativo para algumas especialidades. Por exemplo, ortopedia. É muito comum que uma queixa muito comum na atenção primária é a dor crônica, muito comum. Um ortopedista, ele trabalha com dores osteomusculares, mas primeiro, ele não é o único especialista que trabalha com isso, e segundo, ele tem um treinamento específico para resolver específicos problemas relacionados a dores osteomusculares. Muitas vezes, o trabalho dele não vai ser diferente do trabalho que o médico de família vai fazer. Se eu precisar de uma cirurgia, se o paciente precisar de uma cirurgia, sim, precisamos de um cirurgião, de um ortopedista treinado, muito bem treinado para fazer o procedimento. Do contrário, muitas vezes, talvez um fisiatra seja mais benéfico, talvez um fisioterapeuta seja mais benéfico e talvez o treinamento que o próprio médico de família tem, e aí isso insistimos muito dentro da formação, o próprio médico de família recebe. A como fazer, por exemplo, pequenos procedimentos de fisioterapia simples de serem feitos para os problemas mais comuns, como, por exemplo, ombro doloroso, síndrome de impacto, por aí vai. Outros problemas, fisioterapia, por exemplo, médicos de família solicitam muito menos fisioterapia geral. Porém, quando se trata de fisioterapia para reabilitação, no caso, fisioterapia pós-cirúrgica, por exemplo, o médico de família solicita muito mais. Isso não é simplesmente o fato de ele solicitar menos ou fazer economia, mas sim de saber para quem encaminhar. Eu tenho uma outra economia com isso, que é o fato de que eu não mando o paciente desnecessariamente para um outro especialista que não vai resolver o problema dele. Algo que se vê muito comumente. Me mandaram para aquele serviço, eu cheguei lá e me disseram, não é aqui que vão resolver meu problema, tem que ser encaminhado para outro lugar. Então,
Encaminhar um paciente para o nível secundário não é errado. Ele é correto quando é necessário. E quando ele é necessário, ele tem que ser bem feito sendo encaminhado para a especialidade correta. E isso é algo que se vê nos dados analisados da Prefeitura do Rio, dentro desses anos de 2012 até 2018, que realmente o treinamento de medicina de família é muito efetivo para isso. Outras especialidades com um impacto marcante são dermatologia e psiquiatria. Duas especialidades que nós insistimos muito na formação dos residentes aqui também. E o médico de família, a ideia dele é ficar bastante tempo no mesmo espaço, então ele cria esse vínculo, e esse vínculo ele também previne doença, né? Não é um vínculo do tipo, eu conheço mais esse paciente, nossa, que bacana, eu conheço mais esse paciente, eu entendo diferente por conta disso, eu cuido diferente por conta disso, né? A gente vê isso quando a gente entra numa equipe preceptor e você atende uma pessoa no começo, o preceptor sabe diferente quem é aquela pessoa de você, assim, nossa, eu acho isso, ele acha diferente porque ele já conhece essa pessoa há 4 anos, né? Acredito que a importância de formar médicos de família e comunidade hoje por acreditar na atenção primária como o modelo de saúde prioritário no Brasil, né? Como um modelo de saúde que tem dado certo em outros países, né? Modelo que poupa gastos e se mostra mais eficiente. E para se ter uma atenção básica forte, é necessário que a gente tenha profissionais qualificados para compor essa rede. Então, acredito que a residência e a formação, educação continuada depois desses profissionais, entra muito nesse quesito de ter profissionais capacitados para atuar nessa rede que é prioritária hoje no nosso país. Esse espaço é necessário, que não é um espaço bonitinho que a gente criou com uma especialidade bonitinha. Não é bonitinho, né? Ela é necessária, ela é o que alterou e transformou o sistema de saúde de outros países importantes, né? Como Inglaterra e Canadá, e o projeto do Brasil seria de transformar isso aqui também com isso. Então acho que é por isso que é tão importante a gente formar médicos de família, porque a gente precisa fortalecer a nossa atuação primária. Com a formação dos programas de residência em medicina de família e o incentivo que a prefeitura deu, foi de justamente atacar alguns problemas na atenção primária. Primeiro de todos, provisionamento. Ter médicos formados o suficiente, médicos treinados em medicina de família para a população. Segundo, fixação de médicos. Fazer com que os médicos formados fiquem trabalhando dentro do cenário da PS e que não seja simplesmente um trabalho provisório, uma etapa para se poder fazer uma outra especialidade. Algo que é comum dentro do cenário da atenção primária no Brasil hoje. O terceiro problema é abrir acesso e não simplesmente ter um número de pacientes atendidos, uma seleção de pacientes única. E o quarto é ampliar a ideia da atenção primária seletiva, que muitas vezes é o que acontece no Brasil. Nós fazemos o programa Saúde da Família, nós tratamos hipertensão, diabetes, tuberculose pré-natal e a criança no primeiro ano de vida. Migrar dessa ideia de atenção primária seletiva para uma atenção primária integral, onde todos os pacientes dentro de uma equipe de saúde da família sejam atendidos por qualquer problema que seja, e que tenha um médico que seja treinado o suficiente, habilidoso o suficiente para lidar com esses problemas todos. Então, para o educador, para o coordenador do programa, ele vai olhar residente por residente, preceptor por preceptor, para ter a certeza de que o residente, quando ele se forma, ele atinge o mínimo que precisa para ser um bom médico de família. E que ele está recebendo um bom treinamento, está tendo todas as oportunidades para treinar, para aprender e para se desenvolver. Do ponto de vista do gestor, ele não vai olhar um por um dos residentes, mas ele vai pensar, o programa está conseguindo atingir esses 4 objetivos que eu preciso? Prover médicos, fixá-los na atenção primária, abrir acesso ao atendimento da população e tornar esse atendimento menos seletivo e mais integral possível. Então, acho que essa é um pouco a ideia do porquê formar médico de família. É uma especialidade médica muito estratégica do ponto de vista de sistemas públicos de saúde de acesso universal e organizados pela APS. Não existe um sistema público universal com a APS forte sem o médico de família. Sem o cara com essas... Para além disso, que é um dado mais de
contribuição, podemos dizer, planetária, coletiva, porque os próprios sistemas organizados assim têm respostas mais efetivas, mais racionais, mas também têm respostas mais humanas, né? Tem respostas, podemos dizer que existe inclusive uma marcação de posição contra-hegemônica, né? A gente vive uma influência importante da indústria de tecnologias médicas, de procedimentos médicos, de farmácia, que na verdade é a indústria da doença, né? As pessoas querem, doença virou negócio, né? Então esses sistemas com médicos de família têm a tendência a protegerem mais as pessoas que são leigas e que são meio anestesiadas em relação e pouco crítico-reflexivas em relação a essas influências que entram um pouco pelas frestas, meio silenciosamente. Acho que a gente tem esse papel um pouco de advocacy, né? As equipes de atenção primária têm um certo nível de vigilância em relação a isso, né? Mais um dado interessante para se analisar, para te contar, é o seguinte: quando um paciente tem uma consulta, ele teve acesso a uma consulta. Isso não quer dizer que a consulta vai realmente resolver o problema do paciente. Um paciente chega numa consulta com um problema indiferenciado e ele tem um generalista que não teve formação em medicina de família na frente dele atendendo ele. Um outro paciente com o mesmo problema indiferenciado tendo um médico de família. Se esse problema indiferenciado for, por exemplo, hipertensão, diabetes, a chance desse paciente ser diagnosticado, pense o médico de família como um teste. Ele é um teste para diagnosticar o problema. A chance desse paciente ser diagnosticado é praticamente igual entre generalista e médico de família. Porém, se o problema for drogadição, abuso de álcool, depressão, esquizofrenia, os médicos de família diagnosticam muito mais. Eles são muito mais capazes de diagnosticar esses problemas. Se o problema for insuficiência renal, se o problema for arritmia cardíaca, insuficiência cardíaca, demência, DPOC, asma, todos esses problemas que, lembre, eles estão fora daquela cesta de cuidados seletivos da atenção primária, todos esses problemas o médico de família é muito mais capaz de diagnosticar. E aí tem um detalhe, diagnostica mais, mas também percebe esses problemas nas fases mais iniciais. Os generalistas também diagnosticam, mas numa taxa muito menor e acabam diagnosticando aqueles casos que são muito mais graves, enquanto que o médico de família consegue pegar os casos menos graves, os menos significativos. Isso se traduz em cuidado do paciente. Afinal de contas, para poder cuidar do paciente, tem que começar a partir de um diagnóstico. Se não tem um diagnóstico, eu não sei o que esse paciente tem, não tem muito o que ser feito. E aí o que acontece é essa diferença que se vê de encaminhar o paciente para o nível secundário e atender o paciente e continuar acompanhando ele na atenção primária. O atendimento que eu gostaria de receber quando fosse ao médico é o atendimento que a gente espera que um médico de família e comunidade dê. Eu quero Tem uma médica de família inglesa que diz que a medicina de família e comunidade é uma força para o bem no mundo. Então, por que formar médicos de família e comunidade? Porque vai ser melhor para a medicina, porque vai ser melhor para os sistemas de saúde, porque vai ser melhor para aquelas pessoas que vão receber uma formação de muita qualidade dentro de uma especialidade que amplia muito a nossa visão de mundo e, em decorrência disso tudo, naturalmente, por isso tudo que já está dito, vai ser melhor para o mundo, eu acho. Ter mais pessoas capazes de olhar para outro ser humano, para outra pessoa, verdadeiramente, olhar de fato, né? Desenvolver relações, desenvolver troca no nível mais profundo.
As relações de confiança são muito fundamentais na medicina de família. E quando você se trabalha para desenvolver essas relações, eu acho que você melhora o mundo.